glorificado do mesmo corpo de Cristo. Como assim? A Bíblia diz. Amém? O nosso corpo vai ficar semelhante ao corpo de Cristo após a ressurreição. Amém, igreja? Nós vamos ficar com o corpo glorificado. E veremos ele como ele é. Quem quer ver Jesus aqui no céu? Por que eu estou falando isso? Porque quem não vê Jesus no céu vai ver Satanás no inferno. Amém? Porque a Bíblia diz que só 2 caminhos, não existe 3. O céu e o inferno. Após, irmão, quando nós olhamos para as escrituras, mesmo fraquinho, porque eu sei, eu já fui novo convertido, eu sei que vinha muitas tentações. Claro que ainda vem hoje muitas tentações, muitas provas, muitas calúnias, muita pedrada. Mas nós temos que saber que quem está conosco é Jesus. Amém? E nós temos o Espírito Santo. Aí ele disse, versículo 3, que é a chave do texto. E qualquer que nele tem esta esperança, olhe bem, a esperança de quê? De subir com ele no arrebatamento, de ficar numa vida pura. Que é o contexto aqui do versículo 12, como eu falei, o arrebatamento. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Jesus é puro, ele não aceita pecado. Ele não aceita aquilo que está manchando a identidade dele. Ele não aceita. Os apóstolos dizem, Senhor, como é que nós conhecemos o falso profeta? Ele diz, pelos seus frutos. Qual é o fruto do falso profeta? Glória a Deus, aleluia. Ele não fica muito tempo ali escondido não, irmão, ele se revela. Porque Deus traz a revelação, ele se revela. O falso profeta, ele se revela. Quando fala em falso profeta, está falando de tudo, em toda a igreja. Toda a igreja, só não é o pastor. Falso profeta não é o pastor. Tem membro que é falso profeta. Prega, mas é falso profeta, não vive. Tem uma vida totalmente dúbia, duas pratas e dois. Já vi testemunho de pessoas, né? Infelizmente, pregava à noite e de dia fazendo a vontade de Satanás, morre, né? Amém, igreja? Porque as coisas de Deus, irmão, a conta chega. Um dia chega. Se não chegar aqui na terra, chega depois de morrer. Porque essa é a pior conta, irmão. Aqui ainda tem como a gente se ajeitar com Deus, mas depois que morre, acabou. A Bíblia diz que após que morre, segue o juízo de Deus. Depois da morte, acabou. Não tem mais. Ah, Senhor, não tem. A prova, Lázaro e o rico. O rico não teve mais misericórdia. A misericórdia é enquanto está em vida. A misericórdia de Deus. A Bíblia diz que se renova. Após a morte, segue-se o juízo. Lázaro estava ali, no seio de Abraão. E o rico estava no Hades, no inferno. Como eu falei, né? Ou céu ou inferno. Não tem para onde ir. Não existe terceira opção. É só uma e duas opções. Amém, igreja? Aí ele diz, né? Versículo 4. Qualquer que cometa o pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Como eu falei, nele não há pecado. Jesus se batizou para nos dar o exemplo para todos venham se batizar. Ele não tem pecado. Sabemos que simbolicamente, literalmente, quem tirou nosso pecado é Jesus. Simbolicamente, é o batismo. Jesus morreu e ressuscitou. Esta Páscoa, que é a igreja de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo. Amém, igreja? Após morremos simbolicamente pelo batismo ali e ressuscitamos. Amém? Porque literalmente quando nós aceitamos Jesus, nós já morremos. Amém? Sim, está entendendo? Literalmente. Mas temos que dar o testemunho público. Amém? Amém. Pastor, e se eu aceitei Jesus hoje e não me batizei? Talvez vocês queiram fazer essa pergunta, né? Porque eu era muito, estava ali sempre, eu gostava, né? Do curso de teologia também, né?
Quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava ali, eu era muito calado quando eu estava entendendo, mas... Pastor, eu aceitei Jesus hoje, de coração. Senti a glória de Deus na minha vida, pastor. E se Jesus arrebatar ali em poucos momentos, eu vou para o céu? Claro que vai. Porque o batismo, ele não salva ninguém. O batismo é o mandamento de Deus. Está entendendo? Mas quem salva é Jesus. Está entendendo? Mas um crente salvo, ele tem que ser batizado. Eu falei isso para uma pregadora. Ela ia sempre com o marido dela lá, eu cortando o cabelo dele, eu conversando com ele. Eu conversando para ela. Aí ela começou a conversar comigo e me pediu uma opinião. Disse, eu na época eu dava, hoje eu não dou mais não. Para não criar contenda, né? Com pastores, né? Eu cheguei e digo, a senhora quer que eu fale a verdade para a senhora? Como assim verdade? Eu disse, a senhora está pedindo opinião. A senhora tem a oportunidade de casar e a senhora não se casa. A oportunidade. Porque eles eram crentes. Ela era crente fazia tempo. Pregava. Pregando em pecado. Por que estava em pecado? Porque eu estava explicando para a missionária sobre o arrependimento. Por conta que, explicando a missionária, não falando com a missionária. Porque o arrependimento, ele é verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Como é que que ela aceitou Jesus, é arrependida e não queria se casar por conta do benefício? Porque se ela casasse, ela ia perder um benefício, que parece que era 2 salários mínimos. Quem é o Deus do dinheiro, não é o Deus Maomé? Aonde é que está? O apóstolo Paulo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, onde muitos vão se corromper por conta do dinheiro. Foi pedir outra explicação ao pastor, o pastor disse, você tem que se casar. Porque nem batizada a senhora tem que se casar. Mas até hoje não se casa. Né? E por conta disso, irmão, está morta na fé. Aquela pessoa lá, está morta na fé. Porque vai matando, Satanás é astuto. Ele dá e depois ele puxa. Satanás é astuto também. A pessoa fica ali, ó, dando. Aí quando ele puxou, ela está morta. Vem pedindo oração direta por ela, pelo filho dela. Está morta, ela chegou, pastor, estou morta. Eu não vou mais falar isso. A pessoa está, né? Não vou mais falar isso. Mas se fosse um João Batista, ele falava. Se está assim, porque você não obedeceu a palavra de Deus. Porque quem não obedece, não, vai morrendo aos poucos. Aos poucos vai morrer, vai morrer. Morre. Pois, é isso aí. Em nome de Jesus, né? Aí ele disse, qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Ele se batizou para cumprir, né, o cumprimento do Pai, da justiça de Deus. Para ele nos dar exemplo. Pois nós temos. Vai se batiza por quê? Tu vai se batizar por quê? Se você quiser falar nada mais do que você aprendeu no estudo, só fala isso, porque Jesus se batizou. Aí já mata. Não, Jesus se batizou. Tem que me batizar. Bom, é preciso você tentar, não por conta que o batismo nem precisa. Só basta ele falar isso, né, Jesus? Eu vou mais batizar porque meu mestre, ele se batizou. O apóstolo Paulo, ele diz, ser imitadores de Deus, como também eu sou imitador dele. Então vamos batizar. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. E bem sabeis que, versículo 6, qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o viu e nem o conhece. Amém, igreja? Vocês estão vendo como é forte a palavra? Por isso que Jesus disse aqui o quê? Foi o que Jesus disse? Jesus disse, quando ele estava aqui na terra, ele disse o quê? Eu não vim para condenar. Quando Jesus estava na
terra. Ele disse, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Não foi assim que ele falou? Mas ele disse, mas há quem julgue. É no tempo de hoje. A minha palavra, a de julgar. Lá no Evangelho de João. A minha palavra, a de julgar. Por isso que ele está dizendo. Aqui. Por isso que João falou aqui. Aquele, versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem conhece. Porque é como sempre eu digo. Quando nós pecamos, vimos que está errado, o pastor ensina, e fica pecando, está crucificando Cristo novamente. No madeiro. Está crucificando ele. Quando nós pecamos, nós estamos crucificando ele. Amém? Pois, irmão, temos que dar ouvido. Ouça o seu líder. Ouça o que o pastor ensina. Não teme. Não bata de frente com o seu pastor. Porque aquele que bate de frente, irmão, lá na frente tem as consequências. Só um pastor qualquer um. Bate palma para Jesus. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Amém? Quem pratica a justiça é justo, irmão. Quando nós estamos na justiça, irmão, nós fica tranquilo. Nós fica tranquilo. Não está nem aí, irmão. Para quem vem apontamento, claro que nós somos feitos de espírito, alma e corpo, claro, nós somos sim. Nós sabemos que nós temos alma. E alma traz o quê? Traz sentimento, emoção. Se eu não traz, fica alegre, fica triste. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo? Pois claro que vem um abatimento, às vezes quando nós recebemos uma pedrada, nós recebemos calúnia. Amém? Vem um abatimento. Mas nós temos o Espírito Santo que nos renova. Amém? Pois é claro. Por isso que é de filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Pois, irmão, quando nós vivemos na justiça, por mais que venha as pedradas, por mais que venha aquilo, mas nós estamos ali orando a Deus com fé. Porque vem o impacto na hora, mas depois do Espírito Santo de Deus ele vai entendendo, e aos poucos a gente vai tirando aquilo. Louvado seja Deus. Versículo 8. Quem comete o pecado é o diabo. Olha bem. Versículo 8. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Amém, igreja? Glória a Deus. O Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Só desfaz a obra do diabo quem realmente morreu para esse mundo e está vivendo para Cristo. Enquanto não fizer isso, está ali apoiando o mundo e apoiando a Deus. Aí está aborrecendo. Porque a Bíblia diz, não pode jorrar água doce e salgada, livro de Tiago, da mesma fonte. Pode? Quem já viu uma fonte jogar água doce e salgada? Quem já viu aqui? Pois não pode. Até as águas, quando elas se juntam, tem umas águas fluviais e outras lá, elas não se misturam. As coisas de Deus é perfeita. Pois nós temos que estar, tá entendendo? Amém? Bate palmas para Jesus, amado irmão. Glória a Deus. Aí ele diz, qualquer que é nascido, versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Só quem é nascido, só quem aceitou Jesus verdadeiramente.
quando nós não aceitamos Jesus verdadeiramente, nós ficamos teimando. Não fica sem dar ouvido a palavra, fica, tá entendendo? Porque o diabo ele trabalha. E se a gente não se voltar para dar ouvido, o que é transmitido, irmão, vai morrendo aos poucos, como defendador. Amém? Infelizmente foi o que aconteceu, né? Ontem. Infelizmente. O irmão congregava com a gente, a família todinha, né? A gente sempre lutou ali por ele. A família tá. Infelizmente, irmão. Infelizmente. Não deu ouvido verdadeiramente a Deus. Quando nós não damos ouvido verdadeiramente a Deus, irmão, nós não temos a libertação por completo. A libertação ela tem que ser completa. Infelizmente, recebi uma ligação ontem de um colega meu, falou para o pastor, o irmãozinho congregou com o senhor, ele faleceu, foi achado morto. Semana passada foi infelizmente, ele foi um novo escolhido, a filha da escolhida. Depois o diabo ele faz isso. Ele fala que eu chamo. Quem vive a palavra de Deus. Quem começa a pecar, porque o diabo para isso, o filho de Deus se manifestou para essa do diabo. Pode quer dizer, ele vai saindo. Ele vai nos santificando. Mas para isso nós temos que ele chegar a mim que eu cheguei a vós. Depois quando nós se chega e se arrepende, pastor, estou me arrependendo disso, pastor, me perdoa, pastor, eu estou pedindo perdão a Deus, à igreja, a todos. Pastor, eu quero mudar de vida. Porque temos que tomar essa atitude só quem pode tomar é cada um de nós. Amém? Porque a Bíblia diz que a salvação é individual. A Bíblia diz que ninguém vai levar o fardo de ninguém. O fardo, como fala, a Bíblia está falando de fardo, aqui está falando sobre a salvação. Eu não posso salvar a minha esposa. Ela não pode me salvar. Eu não posso salvar um filho meu. Não. A salvação é individual. Eu posso chegar a orar pelos problemas da minha esposa, os problemas dos irmãos, e colocar a vida dos irmãos nas orações. Mas só quem pode fazer a sua vida ser salvo diante do Cristo é você mesmo. Aí ele diz, no versículo: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, vírgula, porque a sua semente permanece nele. Se permanece nele, nós vamos se inclinar para quê? Para as coisas do alto. É assim ou não é, igreja? Colossenses capítulo 3, olha bem o que diz. Colossenses capítulo 3 diz assim: portanto, olhe bem, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima. Colossenses 3, é bom vocês anotar, quando vocês provar, vão chegar em casa, né? Amém? Por isso que eu pedi para vocês trazerem caneta, né? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, não as coisas carnais, não as coisas do mundo, para ficar impuro. Amém? Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2: pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém? Pois dúvida, entre em contato com a minha esposa. A dúvida é para ser tirada, sim ou não? Foi assim que eu aprendi, a Bíblia me ensina assim. Eu entrava em contato com o pastor fulano e dizia: pastor, aí veio com a esposa que ele estava ocupado, aí veio com a esposa: irmã fulana, não, pastor, não, irmão, não, isso é errado, não faça não. Eu era obediente, eu e minha esposa sempre fui obediente, antigamente, porque eu queria crescer.
Eu queria um dia chegar no meu objetivo, que era um dia ser um homem de Deus, pregar a palavra, ensinar aquilo que eu aprendi. Aí ele diz no versículo 3, porque já estás morto. Quem está morto aqui? Eu estou morto. Amém? Porque já estás morto. Quem não está morto porque ainda está vivendo por pecado. Amém? Porque o contexto aqui está falando em Cristo. Em Cristo. Aí ele diz, porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Hoje nós já estamos mortos para Deus. Amém, igreja? E vivo para Cristo, porque nós ressuscitamos com Cristo. Paulo fala, né? Louvado seja Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Vendo? Colossenses 3, do 1 até o 4. Chega em casa, abra a Bíblia e medite. Medite. Amém? Medite. Para que você venha ver, uma pastor ensinou isso, tal. Não, eu estou provando dentro da Bíblia. Para quê? Para que você não seja enganado. Amém? Aí ele diz aqui, nisto, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. O que é que Paulo disse? Não pode pecar porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus vai estar pecando, vai estar fazendo. Vai estar pecando, vai estar variando, vai estar fazendo coisas que a Bíblia, o ministério proíbe. Porque o que o ministério proíbe é o que a Bíblia, quer dizer, eu não vou falar ministério, eu vou falar apostólico. Eu vou resolver pela igreja que eu estou presidindo. O que a apostólica proíbe é o que a Bíblia proíbe. Amém, igreja? Eu não vou dizer ministério, porque eu não vou dar de conta do ministério de iniquidade. Amém, amados irmãos? Aí ele diz aqui, ó. Glória a Deus. Nisto, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos. Olha bem. Olha bem. Versículo 10. Olha bem. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Quando está falando irmão aqui, irmão, o original aqui não está falando dentro da igreja, não está falando de todos aqueles que estão ao seu redor. Temos que amar. Temos que amar. Por mais que... Está entendendo? Porque se tem uma pessoa que já passou por muita situação dentro da igreja, foi eu. Mas nós amamos todos aqueles que passaram por esse ministério, sim. E quando nós sabemos que estão afastados, nós se entristecemos. Mas porque brincou com a palavra. Quem brinca com a palavra está brincando com fogo. Né? Mas tem muitos que reconhecem, chamam a nossa visita e nós sempre estamos lá. Porque sabemos, irmão, que o inferno é triste. Nós não desejamos isso para ninguém, irmão, pelo amor de Deus. O inferno é triste. Pois, no livro de Gênesis, a Bíblia diz, escapa pela tua alma. Temos que escapar pela nossa alma. Aí o apóstolo Paulo ele diz, todas as coisas me são lícitas. Todas. O que Paulo estava falando era que todas as coisas estavam lícitas a ele. O que é que Paulo estava dizendo? Está ali, uma mesa de bar. Não, isso é um pecado bem claro. Não vou botar isso não. Vou botar um pecado meio que às vezes a pessoa pensa que não é pecado. Às vezes eu sou um pouco polêmico por essas coisas. Por quê? Às vezes a gente pensa que aqui não é pecado. Porque beber todo mundo sabe que é pecado. Matar todo mundo sabe que é pecado. Mas tem coisas simples que tem igreja que não ensinou. E não ensina que é pecado. Pois Paulo disse, todas as coisas me são lícitas. Ele não disse algumas coisas, ele botou um plural, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Aí ele disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me edifica.
Coríntios. Aí ele vai na 1 Tessalonicenses, ele diz, examinar tudo, mas reter o bem. Temos que examinar tudo, mas reter o bem. O que Paulo estava dizendo? Eu examino tudo, mas eu vou reter, eu vou pegar só aquilo que me edifica. Amém, igreja? Por isso que ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Irmão, ir para um canto assim, tá entendendo? Vamos para aquele canto ali, aí vem a pessoa pensa, não é pecado não vou nem falar nada para o pastor, vou. Mas chega lá, o Espírito Santo de Deus está vendo. Tudo que você faz, o Espírito Santo de Deus está vendo, e a Bíblia diz, olhe bem, vamos para a Bíblia, para ensinar a vocês bem direitinho, irmão, porque eu não sei qual é o dia que o Senhor vai vir. Eu não sei qual é, e a gente tem que estar ali. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, olhe bem. Nunca ninguém pense de fazer nada escondido. Nunca. Porque vai trazer juízo no dia do juízo final. Por isso que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Se eu sei que aquilo é errado, irmão, se eu sei que o meu antigo pastor já me ensinou isso, eu não vou mais fazer aquilo. Que a palavra de Deus condena. Eclesiástico, capítulo 12, versículo 14, diz assim, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom e que seja mal. Pois nada vai estar oculto. A gente pode esconder do pastor, pode esconder da esposa do pastor, pode esconder do seu pai, pode esconder da sua mãe, pode esconder do seu esposo, pode esconder. Está entendendo? Por isso mesmo, que a minha vida, quem justifica é Deus. Deus sabe o que eu faço, Deus sabe o que eu faço. O que justifica é Deus, irmão. Pois nós temos que fazer, está entendendo? Porque quem nos justifica é Deus. Amém, igreja? Porque tudo que você faz, se é errado, um dia vai vir à tona. Tudo, irmão. E quando não vem no dia do juízo, está aqui, ó. Eclesiástico, né? Aí diz, versículo 10. Nisto não são manifestos o Filho de Deus e o Filho do Diabo. Qualquer que pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos nós outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão, matou, porque as suas obras eram más, e de seu irmão justa. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama ao seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanência, herança na vida eterna. Conhecemos a caridade nisto que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, estiver bem do mundo e vende ao seu irmão necessitado, lhe será o seu coração como está nele a caridade? Meus irmãos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por toda obra e verdade. Amém? Só até aqui no versículo 18. Amém, igreja? Nós não podemos dizer que nós amamos o irmão, só por palavra. Temos que estar fazendo algo também, né? Eu cortando o cabelo do rapazão tá aqui, e ele falando para mim, ele disse, pastor, eu conheço uma igreja ali, tal, que ela trabalha muito com obra social, ela recolhe alimento, tal. Eu disse, isso é muito bom, irmão, mas isso é bom como tá os irmãos tudo junto, tudo em comunhão, tudo em... A mãe do Senhor tá só pedindo água. É mamãe pedindo água. Amém, igreja? Obrigado, irmão. Vamos entrar aqui agora no discipulado, através do texto que eu li, né? Claro, discipulado e aí por ele, né? A introdução. A vida cristã exige constante vigilância, perseverança e santidade dos discípulos em sua caminhada.
a Nova Jerusalém, onde só os puros herdarão. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Amém? Louvado seja Deus. Isso aqui já é dos assuntos, viu? Se quiser notar, nota. A vida cristã, né? Constante vigilância, perseverança, a santidade dos discípulos. Em sua caminhada para quê? Para a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém, irmão, não é Jerusalém, aí Israel, não nova, é o céu, né? O céu. Onde só os puros habitarão, herdarão. Só os puros, né? Apocalipse 21, 27. Todavia a Escritura declara que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Amém? Apocalipse 21, 27. Todavia a Escritura declara que a vereda é caminho, viu? Vereda é caminho. O caminho do justo é como a luz, porque em algumas bíblias é veredas, viu? Vereda do justo é como a luz, né? Aurora que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Pode cair na pergunta da prova isso aqui, né? Após um crente, ele tem que como é que se diz? Quando ele aceita Jesus, ele tem que almejar o céu. É o céu, o céu, o céu. Nada mais do que o céu. Nós não temos que almejar aqui na terra, irmão, só o céu. Só o céu. Aí diz, né, todavia a Escritura declara que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser perfeita, tá vendo? Não é chegar e estacionar. Vou parar com isso, isso não leva a Deus, isso não é santidade, tal. Aí começa a fazer um questionamento. O diabo começa a entrar na mente, isso aqui não precisa, isso é demais, isso aqui é, não precisa disso não, tal. É como é fé, não. Está uma vida decaída dentro da igreja. Amém? Enquanto a Bíblia diz aqui que a gente tem que ficar o quê? Brilhando, vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Amém? Provérbio 4,18. Você, ao aceitar Jesus como seu Salvador, iniciou a jornada para o céu. Sim ou não, igreja? Nós aceitamos Jesus para quê? Para nós ser o quê? Salvo, né? Ser salvo, ser resgatado para morar no céu. Porque se não aceitar Jesus, está caminhando para o Hades, para o inferno. Né? Você, ao aceitar Jesus como seu Salvador, iniciou a jornada para o céu. E, passo a passo, o Espírito Santo o ajuda a palmilhar este glorioso, difícil e estreito caminho. O caminho é estreito e difícil. Por isso que tem pessoas que não aguentam, né? Não aguenta. Mas será que não aguenta porque os mandamentos são pesados? Não, os mandamentos seus não são pesados. Eu já falei aqui, né? Os mandamentos seus não são pesados. É às vezes que nós se deixamos levar pelas coisas do mundo, pelas baganas do mundo, pelas coisas do mundo. E quando nós se deixamos levar pelas coisas do mundo, a carne ela vai, crescendo, o espírito, ele vai morrendo. Aí, você não tem vontade de ir para a igreja. O diabo começa a botar revolta dentro de você. Começa a botar revolta dentro de você com os irmãos, com o vizinho. Aí começa uma luta, irmão. Uma luta que pode levar a pessoa até a depressão. É ver disso? Eu já vi crente ficar depressivo, irmão, por odiar irmão dentro da igreja. E aí? Como é que estava a situação de uma pessoa dessa? Pois nós temos que vigiar bastante, irmão. Irmão, só não digo por vocês não, irmão. Eu digo por mim também. Porque quantas coisas eu já passei dentro da igreja, irmão. Quantas coisas, irmão. Irmão, quantas pedradas, quanto falatório contra a minha pessoa, irmão. De eu ficar com a minha esposa, de eu pegar, chorar à noite. Chorar à noite, lembrando, a pessoa tem que ser tão ingrata. Porque a ingratidão leva para o inferno, está escrito, a ingratidão leva para o inferno. Paulo escreveu isso. E a pessoa ser ingrata, irmão. E tantas coisas eu ficava assim, pedindo força a Deus, quando era no outro dia eu já estava renovado. Mas a gente tem que vigiar. Porque se o pastor não vigiar, irmão, ele bota mágoa no seu coração por conta de A, por conta de B, por conta de C. Porque nós temos visto isso, irmão. Quantos pastores já têm botado mágoa no seu coração por conta de ovelha? Se a ovelha é rebelde, irmão, a gente tem que deixar ali, estacionada ali, no cantinho ali, ó. Então fica ali. Porque a Bíblia não manda a gente bater de frente com ovelha rebelde. A Bíblia manda a gente apacentar as ovelhas
Como a de igreja é obediente, mas a rebelde quem toma de conta é Deus. Aí por conta disso, às vezes, tem muitos pastores que às vezes até desistem. Tem uma mulher de um pastor, que era um pastor que ele faleceu, ela não suportou, irmão. Infelizmente ela caiu no mundo. O ministério acabou, tinha mais de 12 ministérios. Ministério de santificação. O irmão saiu da Deus e Amor, morreu de câncer. E ela ficou ali, mas ela não aguentou, irmão. Foi muito levante contra a vida dela. Amém? Eu tenho ela no Facebook. Tenho orado por ela. E é uma mulher de revelação. Deus usava ela na profecia, revelação, cura divina. Mas o diabo é astuto, irmão. Mas se não vigiar, o diabo deu queda em Salomão, deu queda em Adão, deu queda em Davi, deu queda em Pedro, deu queda em Judas. Pedro deu também, porque Pedro negou Jesus, Pedro 2 vezes falou que não era para ter falado. Ah, pois o diabo é sujo, né? Porque o caminho é difícil, estreito, a caminhada. E dá renúncia completa de si mesmo. Temos que dar nossa renúncia, né? A Bíblia diz que nós devemos renunciar, né? Renunciar. Aquele que deve vir após mim, renunciar a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, né? Jesus disse, né? Através da purificação continua do espírito, da alma e do corpo. Como eu falei, nós somos alma, espírito e corpo. Nós temos a alma, irmão. Nós temos a alma. Tem coisa que entristece a gente, né? Mas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus é que tira. Vem na hora ali, mas tira. Para que a gente não venha ficar triste, né? Com a igreja, com o vizinho, com o caminho de trabalho. Para que alcance a perfeição em Cristo. Nesta lição você conhecerá o maior obstáculo à santificação do cristão, a impureza. A impureza é um obstáculo à santificação. Amém, igreja? A impureza é um obstáculo à santificação. Número 1. O dicionário define o termo impuro como sujeira, contaminação, imundícia, pecaminosidade, mácula, amém? E etc. Assim, o que se encontra em estado de impureza está ou é impuro, imundo, contaminado, sujo, sólido, sensual, lúbrico, inquinato, imoral, obsceno e etc. Por aí vai. Israel, um novo chamado para ser santo. O Antigo Testamento esfoca a impureza no sentimento físico e moral. Os pagãos eram considerados impuros, porque não conheciam os preceitos dos hebreus, quanto aos alimentos, à limpeza dos utensílios domésticos e etc. Era considerado imundo também os que tocassem em cadáver humano ou de animais, os leprosos e os que tivessem fluxo sanguíneo ou purulento. A mulher, durante aquele seu período, a mulher sabe, né? O período. E após o parto, a mulher, durante o seu período e após o parto, menstruação. Amém, igreja? Para os irmãos não pensar outra coisa, eu vou falar, né? A mulher, no seu período de menstruação e após o parto, de mínimo a 40 dias, de menina, 80 dias. Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 15. Depois vocês leem em casa, né? Levítico capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e 15. Amém? Para não tomar tempo aqui. Tá certo? Os irmãos leem em casa. Você deve estar perguntando por que desta cerimônia de purificação ao qual o povo hebreu tinha de submeter-se, considere Israel, ao qual o povo hebreu tinha de submeter-se, considere Israel havia sido escolhido por Deus para ser um povo santo, separado. Já falei, a palavra santa é separado, consagrado.
dos povos pagãos, entre os quais habitava este, praticava toda sorte de imoralidade e cultuava várias divindades obscenas. Olha, igreja, ó, quando está falando aqui de paganismo no Velho Testamento, é bem claro. Quando nós traz para o dia, os dias de hoje, é bem claro, irmão. O que é paganismo? Como é que nós pode paganizar dentro da igreja? Pode, igreja? Nós podemos fazer isso? Não. Mas o que é que nós estamos vendo hoje dentro da igreja? Paganismo. Como eu já falei, crente mete o pau em católico. Tem crente que mete o pau em católico, é que vai para o inferno porque é adoração. Ele só sabe falar isso, adoração. Sabe por que muitos crentes dizem isso, irmão? Porque todas as práticas, irmão, verdade, que os católicos estão fazendo, eles estão fazendo também agora. Aí só condena a imagem. Amém? Porque nós era considerado como protestante. Algumas igrejas evangélicas hoje é considerada como protestante? Na sua visão, me responda aí, irmão Rafael, na sua visão, algumas igrejas hoje evangélicas é considerada como protestante? Poucas ou muitas? Eu acho que muitas. É considerado o quê? Protestante. Protestante? Para eles. Protestante? E a senhora? A mesma coisa. Muita. E a senhora, irmã Priscila? Não entendi, pastor. Não entendi. Muitas igrejas. É porque Pedro também fica só. Muitas igrejas hoje, irmão. Muitas igrejas hoje. Ela é considerada como protestante, poucas ou muitas. Algumas igrejas hoje, poucas ou muitas são consideradas como protestantes. Entendeu? A igreja, aqui é a igreja aqui, de Cristo. Ela era considerada como protestante, assim que foi fundada por Martim Lutero, foi? Hoje, as igrejas evangélicas, que foi considerada como protestante, a senhora acha que tem muitas hoje que levam esse nome protestante ou poucas? Acho que poucas. E a senhora, irmão? Poucas. E a senhora, pai? E o irmão Tiago ali? Muitas. Irmão, são poucas. Irmão. Poucas. Acho que o irmão Tiago não entendeu. São muito poucas. Irmão. Como é que a gente não pode chegar a dizer, as igrejas 90% consideradas protestantes? Não são. Não são, porque já apoiaram a prática do catolicismo e o paganismo. É muito poucas são ainda consideradas como protestantes. Por quê? De onde vem a palavra protestante? Protestar contra os dogmas da igreja católica. Foi assim que foi fundada a igreja protestante. Martim Lutero foi o que o nome mais foi, mas veio muito antes de Martim Lutero. John Hus, aquele que foi queimado na fogueira. Está entendendo? Foi muito antes. Depois vamos trazer um estudo muito bom aqui só sobre o protestantismo, para vocês entenderem de onde vem. Pois hoje, irmão, se a gente entra dentro da igreja, quando a gente está fé, paganismo romano dentro da igreja, paganismo romano dentro da igreja, poxa vida. Para quem conhece o que é paganismo, não vai entender. Aqui dentro desse conjunto aqui, irmão, eu vou até ficar calado. O paganismo, o catolicismo que está dentro dessas igrejas. Amém, irmão? Eu vou citar alguns paganismos. Semana Santa, Páscoa, São João, São Pedro. Cuidado com o milhinho em brasa, em fogueira. Cuidado, não faça isso não. Isso é paganismo. Vocês fizeram porque não querem obedecer o que o pastor ensina. Amém? Porque um dia vocês vão estar de frente com Deus, irmão. E ninguém vai chegar na frente de Deus. Não sei não. Tudo que eu ensino aqui eu falo, para que não faça isso. Uma vez houve uma crítica, eu não lembro, até com Piedade, falando para Piedade, oferecendo canjica a ela no dia do São João, foi isso? No mesmo dia, parece, não sei, eu lembro quem foi, mas não vou citar quem foi. Chegou, tá bom, pastor, sei que mais nada. Na cabeça deles, irmão, já estão cauterizados isso aí. Que não tem nada a ver, tá entendendo? Mas isso é prática romana. Quando eu falo romana, irmão, é a igreja católica.
É porque às vezes eu não falo a igreja católica, não sabe por conta de quê? Porque às vezes tem católico. E a gente tem que ser sábio para ganhar a alma. A igreja romana. Porque não é mais a apostólica, porque antigamente era a igreja apostólica. Mas agora a igreja apostólica é apostólica. Amém, igreja? Ah, pois muito paganismo, irmão. Muito paganismo, tá entendendo? De estar lavando os pés das pessoas. Isso não é doutrina bíblica. Jesus, quando Jesus foi lavar os pés, ela era uma forma que Pedro ele estava se negando. Mas tem muitas igrejas que ficam lavando os pés das pessoas. E outras coisas, irmão. Tá entendendo? De paganismo. Mas depois a gente vai dar um assunto sobre o que é paganismo. Porque as igrejas evangélicas, elas estão recheadas de paganismo. Amém? Que vocês vão ouvir, né? Mas a Bíblia diz, né? O filho obediente, ele ouve e guarda. Mas ele não guarda, né? Eu fui obediente, eu e minha esposa, tudo que a gente aprendemos, a lição paganismo a gente guardou. E até hoje, a glória de Deus, a gente não participa de certas tradições. Porque se nós olhar para o calendário, nós sabemos que esse calendário não é um calendário grego, é original, o nosso calendário. Eu falei, a memória é mariana, né? O calendário. É totalmente diferente o calendário da gente. Jesus não nasceu em dezembro. Jesus não nasceu em dezembro. Pois tudo isso eu vou trazer aqui para vocês saberem o que é que as pessoas comemoram no dia 25 de dezembro. Amém? Amém, igreja? Por quê? Porque o protestantismo saiu já de dentro de muitas igrejas. Aí eles não pregam mais isso. Sabe por conta de quê? Porque eles querem multidão. Sabendo que a Bíblia diz que são poucos que são escolhidos. Multidão. Aí eles querem o quê? Multidão e também querem o quê? O dízimo. Né? Aí o cara está no pecado, mas bota ali para cantar e tudo, por conta que ele tem um dízimo de R$1.000. Mas quem vai prestar conta? Infelizmente, é o pastor e uma pessoa que são comprados por isso. Amém, igreja? Pois temos que vigiar. Amém? Por isso que está falando aqui. Israel não era para estar fazendo, tá com, como é que se diz, com aliança com o paganismo. E quantas vezes Israel desobedeceu a Deus? Quantas vezes Israel desobedeceu a Deus? Né? Aí diz, né? Este praticava toda sorte de imoralidade e cultuava várias divindades, porque quando nós colocamos as coisas pecaminosas, paganismo dentro da igreja, nós estamos trazendo misticismo. Lembre disso. Misticismo. O que é misticismo? Nós estamos botando vários deuses dentro da igreja. Vários deuses dentro da igreja. Lembre disso, igreja. Amém? Vários deuses. Né? Glória a Deus. Não fazia distinção entre um puro e um impuro Israel. Vivia nas trevas da ignorância e do pecado. Todavia, o Senhor, desde o pecado de Adão, no Éden, prometeram a redenção da humanidade através da semente da mulher. Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Por meio de Israel, Jeová torna-se conhecido como o verdadeiro objeto de adoração de todos os povos. O Senhor exigia santidade. Exigia santidade. Será que o Senhor parou de exigir santidade do seu povo? Não. Porque no livro de Hebreu a Bíblia diz: siga a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Amém, igreja? O Senhor exigia santidade. Ser santo era um imperativo para Israel. Significa apartar-se da impureza. Leia Levítico 20 e 26. Não precisa ler não, só anotar para vocês lerem em casa, amém? Capítulo 20, versículo 26. A impureza é um obstáculo à santidade e promove a separação entre Deus e o homem. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Esse aqui eu vou ler. Isaías 59, 2. Olha bem o que diz. Isaías, olha bem. A impureza é um obstáculo à santidade e promove a separação entre Deus e os homens.
Que obstáculo a impureza, né? O que é que a impureza traz? Tudo isso, traz paganismo, traz sensualidade, traz iniquidade, traz tudo, né? Aí há um obstáculo. Por que obstáculo? No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim. Primeiro eu vou ler o versículo 1, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Aí a resposta aqui do 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Versículo 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Está vendo? Pois, irmão, o pecado, enquanto a pessoa está em pecado, Deus não ouve a oração de pecador. Pastor, mas eu já vi pessoas que não é nem crente. Eu dizer que orou e deu isso. Foi misericórdia de Deus. Não. Não foi misericórdia de Deus. Deus não atende oração de pecador. A única coisa que Deus faz é Ele manda chuva para todos e o sol para todos. O ímpio e o justo. Quem atende essas orações é um Deus chamado Espilado. É um Deus que se manifesta dentro das igrejas até hoje. É um Deus grego, que é um demônio, que atende isso, tá entendendo? Ele escuta. Ele escuta quando a pessoa está orando, quando a pessoa está... mas em espírito. Mas só em você abrir sua boca, a Bíblia diz que Satanás ele é sagaz. Ele conhece o momento que você está abrindo a sua boca. Você pode falar até assim. Mas ele começa a olhar, ele começa a discernir o que você está falando. Ele começa a observar. Pois temos que ter muito cuidado. Porque Satanás, ele faz isso. Né? É tanto que ele entra no corpo de uma pessoa e fala a voz daquela pessoa. A voz daquela pessoa. É o que eu falei aqui para o irmão. O irmão disse que ouviu a voz do irmão dele. Foi a Manuela. Não foi isso aí. Foi um demônio. Porque Deus, ele não imita a voz de ninguém. Ele tem a sua própria voz. Satanás, ele gosta de imitar. Imita até línguas estranhas, né? A igreja, amém, igreja? A igreja, uma noiva imaculada. É assim que a igreja tem que ser. Como está falando a igreja, está falando desse corpo aqui, nós. A igreja é uma noiva imaculada. Número 2. Tal como para Israel, um imperativo moral do evangelho é a santificação. A igreja é santa imaculada. Leia Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Bota Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Depois você lê, cara. Amém? Seus membros não podem contaminar-se com as práticas impuras do mundo e do seu príncipe. Quem é o príncipe deste mundo? Quem sabe? Piedade de Tiago para você responder não. Quem é o príncipe deste mundo? Vocês quatro sabem quem é o príncipe deste mundo? Tá aí, sabe? Jesus. Daqui do mundo? Sim. É que eu não gosto de falar o nome desse. O diabo. Vocês já sabem. O príncipe deste mundo é Satanás, não é Jesus. Quando Jesus disse, ele disse, esse que eu já vou, porque está para vir o príncipe deste mundo. Amém, igreja? Glória a Deus. Pois este príncipe está aqui com P minúsculo. Ele está com P minúsculo. Por que P minúsculo? Porque ele não é príncipe dos príncipes. Amém? É como Deus, 4:4 2 Coríntios. Simboliza Satanás, está com D minúsculo. O Deus desse século, D minúsculo. Amém? Porque ele simboliza, tá entendendo? Quando o contexto ele dá, como o contexto ele dá príncipe deste mundo, está falando de Satanás. Amém? Quando Isaías fala Deus forte, príncipe da paz, está com P maiúsculo. Está falando de Cristo. Amém, igreja? É como anjo. Anjo, o A, o O com artigo definido e o A com A maiúsculo está falando de Jesus. Mas quando fala anjo minúsculo, está falando dos mensageiros. A palavra anjo é o quê? Mensageiro.
Amém, igreja? E pura do mundo e do seu príncipe, que foram julgados e condenados. Pela morte expiatória de Cristo, leia João 12, 31. Porém, o cristão não é obrigado a cumprir os rituais de purificação dos hebreus, porque já está purificado pelo sangue de Jesus. Esta purificação judaica não é mais para nós. Sacrificar ovelha, cordeiro, não é mais para nós. Participar da Páscoa, não é mais para nós. Porque tudo se resume em Cristo. Amém? Circuncidar não é mais para nós. Porque Pedro queria botar esse jugo para nós, gentil. Paulo repreendeu Pedro. Pedro disse, a nossa circuncisão é quem? Jesus Cristo. Amém? Pois não precisa mais cortar a peninha lá da negócio da criança, amém? Não precisa mais. Porque Cristo é a nossa circuncisão, nossa Páscoa, nosso tudo. Amém, igreja? Amém. Por isso que tem igreja que tem paganismo, tá? Até coisa de judaica para dentro. É uma mesa com aqueles cálices assim, ó. Pois muitas, é aquele camarada. Vocês já viram alguns pregadores aqui, Macaíba, Natal, que usam aquele manto de Israel, com a bandeira de Israel, um pano aqui para o nome de Israel. Aquilo ali, irmão, quem usa aquilo ali são judeus ortodoxos. A gente não somos judeus. Nós somos o quê? Igreja de Cristo. Nós somos igreja de Cristo. Jesus vem buscar a sua noiva. Quem é a noiva? É a igreja. Amém? Jesus vem buscar a nossa noiva. Quem é o noivo? Jesus. Nós somos noiva. Amém? Posso chegar perto da irmã Maria? A paz do Senhor Jesus, noiva de Cristo. Eu posso falar isso aí. A paz do Senhor Jesus, noiva de Cristo, com Rafael. Porque nós somos a noiva. Jesus vem buscar a sua noiva. E a noiva tem que estar como? Sem mácula, sem ruga, purificada em santificação, com as suas vestes brancas. Que simboliza o quê? Pureza. Amém, igreja? Mas hoje a gente vê que a igreja católica, até no tempo desse, proibia a mulher. Parece que até hoje proíbe. A igreja católica proíbe. Olha bem, a igreja católica proíbe uma mulher se casar de branco, que ela já não é mais virgem. A própria igreja católica proíbe. E as igrejas evangélicas, aí a maioria diz que não tem nada a ver. Até a igreja católica. Mas do jeito que o mundo anda, pastor, eu acho que eles nem ligam mais isso. Talvez ele já, né? Porque isso foi no tempo da minha irmã casou, eu acho que está com uns 12 anos, que ela casou pelo padre, ela era casada no civil. Viu? O padre disse que ela não podia botar branco, porque ela já era mulher. Aí eu não sei, mas pode ser como a senhora falou, né? Possa ser mudado, né? Porque está mudando tudo. Né? Amém, igreja do Senhor? Glória a Deus. Porém, o cristão não é obrigatório, né? Não é obrigado, né? Que eu já falei, né? Pelo sangue de Jesus. Aí tem a resposta. João 1, 1 João 1,7. 1 João 1,7, né? Tendo comunhão com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de quê? De todo pecado. Pois é Jesus. Tudo é Jesus na vida da gente agora. Eu vou botar aqui já aqui a minha parede, já aqui a minha casa. Isso é paganismo. Amém? Eu posso orar, irmão Rafael, comprar uma moto, eu orar ali, apresentando a Deus. Posso. Vocês comprar a casa, pastor, como eu já ensinei a igreja, eu queria que eu fosse orar lá, comprei minha casa. Estou morando numa casa, aluguei aquela casa, a gente ir lá fazer oração. Ou fazer um culto de ação e graça, mas é bom antes fazer logo uma oração, amém? Aí pegar o óleo, como aquela irmã, o senhor me dá um pouquinho do óleo ungido? Aí chamei ela e expliquei a ela, não existe óleo ungido. Não existe óleo ungido. O óleo simboliza o Espírito Santo para o nosso dia do Novo Testamento, amém? Não existe. Vou botar esse óleo ungido aqui na minha ferida que vai curar. Isso é uma prática pagã. Está tirando ali, porque, está entendendo? O sangue de Jesus, a autoridade de Jesus. Porque ele é simbolizado como o Espírito Santo para ungir, está entendendo? Os enfermos. Na oração, por quê? Por imposição de mão. Amém, igreja?
Louvado seja Deus. A hora está correndo. Aí, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1,5 também, viu? Apocalipse 1,5. Estamos debaixo da graça e não da lei. E pela graça fomos salvos. Leia Efésios 2, capítulo 2, versículo 7 e 9. Nós vivemos já na graça. Pois para nada mais tem feito a lei. Amém, igreja? Cumprindo-se andar em santidade, apartando de toda forma de impureza. Pois somos a igreja de Cristo, comprada com seu precioso sangue. É o que eu sempre digo. Quando nós peca e nós continuamos a fazer aquilo que a igreja, eu falo a igreja porque é a instituição, onde nós fazemos, ela condena, nós estamos crucificando Jesus novamente. A igreja de Cristo, comprada com seu precioso sangue. Não podemos entregar nosso corpo à prostituição, à impureza, à lascívia. Lascívia, igreja. Amém? Lascívia é uma coisa que é o que mais tem dentro da igreja. É a lascívia, né? Pois somos o templo do Espírito Santo. Leia 1 Coríntios 6, versículo 15 e versículo 20. É uma das coisas, irmão. Olha, irmão, eu vou falar algo aqui para os irmãos. É uma das coisas que as igrejas hoje não pregam, as igrejas que não são mais protestantes, né? Que não pregam a lascívia e a prostituição. A lascívia tem até medo de pregar sobre a lascívia. O irmão sabe o que é lascívia, né? Que eu já expliquei. Pois as igrejas não pregam contra a lascívia. Pode ver, irmão, pessoas tendo oportunidade missionária. Com cada roupa que só o sangue de Jesus. Pois é uma das coisas que o diabo tem mais operado é a lascívia dentro da igreja. Tanta coisa, irmão, que só Jesus, né? Mas sempre eu ensinei a igreja, louvado seja Deus. Tá uma bênção, graças a Deus, né? A oração da gente fez efeito, né? Tá, graças a Deus. É louco por mim. Sim. Obrigado pela oração de vocês, fez efeito, né, missionário? Do profeta ali, do levita ali, é profeta, né? Amém, igreja do Senhor? Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 20, né? Modelos dos impuros. Modelos de impureza. A vida de impureza é um imperativo para o crente. Fuja do que? Da impureza. Em qualquer forma que se lhe apresente. Veja o exemplo. Olhos impuros. Olhos impuros. Irmão, quem já viu o irmão tá olhando assim para a irmã assim, ó? O irmão, né, tá olhando assim, ó. Tá? Eu tô orando por aquele varão, tô orando. Deixa que o irmão já tá sério e ela nem. Porque o verdadeiro crente olha assim, ó, olha assim, ó. Vou orar por essa varoa. Vou orar pela senhora, varoa. Vou orar pela senhora. Em nome de Jesus, vou orar fixo assim. Tá entendendo? Não pode olhar meio, né? Vou olhar assim pra pedar, não. Vamos olhar meio 48. 48 é novo. Pois uma das coisas são os olhares impuros. Leia Mateus, capítulo 6, Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Os olhares e os ouvidos são porta por onde entra imagens e informam informações que contaminam o quê? O homem ou a mulher. Por isso, cumpre-se preservá-los de ver e ouvir coisas que podem causar-lhes interrupção da comunhão com o Senhor. Amém, igreja? Interromper aquilo ali, isso aí não. Já repreende ali. Né? A Bíblia relata o triste episódio na vida do rei Davi. Falei aqui, né? O homem segundo o coração de Deus, leia Samuel 1, 3, 14. 1 Samuel 13, 14. Salmo 89 e 20. Salmo 89 e 20.
Salmo 89, 20. Seus olhos cheios de concupiscência viram a muito formosa mulher de Urias a banhar-se em um rio seu aposentos. Olha bem, a lascívia. Aqui ela já estava para lá da lascívia, ela já estava nua, né? Por completo, estava nua. Ela estava nua por completo. Aí Davi pega, vê aquilo ali e começa a curiar. Irmão, eu vou ser bem sincero com os irmãos. Eu não sei se eu já falei aqui, mas o mesmo desejo que o homem sente pela mulher, a mulher sente pelo homem. Ninguém briga, não é verdade? Se a pessoa vê um camarada todo, né? O camarada vê a mulher toda as perninhas torneadas, tal, vai trazer o quê para a pessoa? A lascívia, além da lascívia, o desejo. Você ficar vendo aquela mulher todo dia daquele jeito ali, ó, shortinho bem curtinho, tal, né? A mulher vê um caba, né? Todo dia naquele mesmo canto, ou se não, numa praia, vai na minha praia, começa a prestar atenção, aquela mulher sempre está ali, começa a observar. Irmão, vai trazer o pecado. Vai trazer o pecado, porque quem for do mundo sabe disso, irmão. O velho homem morreu, segundo a Bíblia, o velho homem morreu. O velho homem não morreu. O velho homem está adormecido, segundo a Bíblia. Segundo Coríntios, ele adormeceu. Como é que o velho homem ele sai para fora quando o crente ele começa a pecar? Ao velho homem ele vai. E o novo homem morrendo. É assim ou não é? Paulo falou assim, ele falou. Não despertar o velho homem que dorme em ti. Amém? Quando nós aceitamos Jesus, nós pega aquele homem ali, ó, e fica morto. Aí no momento que a gente começa a fraquejar, aí o velho homem vai começar a ressuscitar. Aí o cabo diz, irmão, você fez isso, homem vai para uma. Aí começa logo. Casa do chapéu. Começa logo. Tá entendendo? Porque tem crente assim, tem crente violento e começa logo a desculhambar a pessoa. Tá entendendo? Eu passei por um, irmão. Eu de esposa, com uma crente de mais de 20 anos, irmão. Uma crente hora por revelação, uma crente antiga, irmão. Eu novo convertido, eu fui tomar satisfação, que hoje não tomo mais, né? Amadureci, eu fui perguntar por que estava havendo alguma coisa. Aí eu só perguntei, irmã, o que está acontecendo, irmã? Porque eu falei isso. Quase que destruí a minha fé, a minha fé. Eu não vou falar pela minha esposa não, tá ligado? Mas quase que destruí a minha fé. Aí depois essa mulher pediu perdão. Quando ela estava no leito do hospital, hoje pede a oração a gente, pediu perdão à minha esposa. Disse que quando estava no leito do hospital, só lembrava da gente. E louva a Deus por a gente ter sido desviado. Porque quando você é firmado, não tem palavra que você se desvia. Deu aquela cambaré assim, eu tava com acho que 8 meses de crente. Mas, através da oração que eu fazia com a minha esposa, de madrugada, Deus ele, né? Após, a Bíblia relata o triste episódio de Davi, né? Em seus olhos cheios de concupiscência, viram a muito formosa mulher de Urias. Formosa, né? Bonita, né? A banhar-se em um seu aposento. O rei, levado pelo desejo impuro do seu coração, mente, mandou seu mensageiro trazer a sua presença e adulterou com ela. Na sequência do fato, mandou Urias para a frente da batalha para ser morto. Segundo, olha o que o diabo plantou em Davi. Quanto mais você se apresenta a Deus, mais você é provado, irmão. Para ser morto, segundo Samuel 11, 2, 5. Este pecado trouxe graves consequências à casa de Davi e a todo o Israel. Isto ensina que quando os líderes pecam, a igreja sofre. Amém? Principalmente com o pecado do adultério, né? Toda igreja sofre. Como eu já falei, a igreja é um corpo. Se eu tenho uma ferida aqui, o meu corpo ele vai ficar todo adoecido. É como a igreja é um corpo. Pois quando um líder, né, como um crente, como um líder, ele pega, a igreja toda sofre. O crente precisa manter os olhos e ouvido puro, afastar de tudo que ele possa corromper. A impureza é um dos instrumentos usados por Satanás.
através dos meios de comunicação, televisão, internet, rádio, tudo isso, irmão. Se não vigiar, tá entendendo? Vai trazer coisas terríveis para corromper a humanidade. Filmes mundanos, né? Filmes mundanos, novelas, revistas e revistas pornográficas, revistas de gibi, pegadinhas, né? Programas mundanos e programas de reportagem de sangue, como telejornais. O que os telejornais falam hoje? Fala nada que se preste, né? Só sangue, né? Transmitido, livre da sociedade moderna, pornografia, tem trânsito livre na sociedade moderna. É livre, irmão. Hoje a pessoa pegar, postar certas coisas, hoje é moda, hoje infelizmente a censura. Talvez você pergunte, como posso manter o puro em meio a tanto apelo aos desejos da carne? A Bíblia tem a resposta ali, a Salmo 101, versículo 3, 6. Vou ler. Salmo 101, versículo 3, eu 6. Diz assim. Glória a Deus. Capítulo 101, número 121, 3. Não poreis coisa má diante dos meus olhos, aborreça as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Olha, aí um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei um homem mau. Aquele que difama o seu próximo, as escondidas. E eu destruirei aquele que tem olhares altivos. E um coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo. O que anda no caminho reto, esse me seguirá. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, igreja? E o Salmo 119, 9. 119, 9. Vamos ler aqui. 119, 9. 119, 9. Diz assim. Como purificais o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Jovem. Amém? Fica para Thaís, para Levita Elias. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra. Amém? Se um jovem tivesse sempre enquadrado aqui, irmão, não pecava, não estava, tá entendendo? Orava pelo seu primeiro noivo, ali casava para viver o resto da sua vida. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Terminando já. Bom, vou parar aqui, viu? Vou parar aqui. Continuar. Segunda-feira, domingo, nós continuamos aqui o restante dessa palavra aqui, tá certo? Amém, igreja do Senhor? Deixa eu ver aqui quanto esse mês, quanto domingo vai cair. Pronto. Domingo agora já é a prova, viu? É o que, pastor? É o que, pastor? Já? Já, pastor? É porque não vai ser, não vai ser duas leituras no mês, porque o correto é para ser, como é que se diz, eu dei aquela leitura do primeiro dentro do mês todinho, sabe? Mas não é para dar dentro de 2 meses. Dentro de um mês, Duas lições. as 2 lições. Nesse caso, o discípulo é a impureza. Para que quando nós terminar, nós temos mais outros livros para nós. Está entendendo? Porque a escola bíblica uma leitura dessa, você faz só numa escola bíblica. Vamos supor, essa aqui. Você faz ela todinha. Está entendendo? Só num. Mas por que eu dividi em 2? Porque eu tenho a palavra para mim sempre dar a palavra aqui. É pouco, é 10 minutos, 12 minutos, tá entendendo?
mas tem a oração também. Tá entendendo? Aí, mas as perguntas aqui vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. Vai ser 5 perguntas, né? Vai ser 5 perguntas, né? Quando você chegar, aí domingo, aí vocês já vão notando. Ó, o que é impureza? Já vou adiantar o que é impureza. 1. Como o crente pode resistir ao desejo de morais? Que é de impuro. 2. 3. Como que ama o crente? Como que amar o crente pode vencer o mundo? Como que amar o crente pode vencer o mundo? Qual o fim daqueles que praticam a impureza? O que Deus exige do seu povo? Amém? Amém. Coisa... Fácil demais. Não é verdade, não? Né? Eles souberam bem, né? Vai estudando, Tiago. Vai estudando para você tirar um 10, né? Amém? Glória. Para fazer igual o pastor Gleison, né? Eu vendo ontem, o homem de Deus, pastor Gleison, no canal dele. Aí ele disse, a igreja está ficando, ele sempre posta lá, né? Os irmãos sempre ajudam, levando tinta, levando cimento. Ele pede mesmo, ele pede porque é para a obra. E nós temos que ser muito transparentes. Ele fez uma live. E meu irmão, estou terminando aqui a igreja aqui. Ele é lá da Amazônia. Aí ele postando um nome de santificação, a igreja de santificação, muito bom, né? Aí ele vem lá e dizendo, né? Aqui estou organizando tudo aqui, essa igreja, porque aqui é o quartel-general para fazer obreiros. Pois o que eu quero aqui é fazer obreiros. Quero fazer vocês obreiros. Para um dia você está no campo dirigindo um apostólico, né? Estou dirigindo a irmã Priscila ali com o irmão Flaviano, né? Em nome de Jesus, né? Como o Fabiano disse naquele dia, não é impossível não, né? Ele falou lá no aniversário. Amém? Palavra rima, eu tento esquecer, mas as boas não. As boas eu gosto, né? Eu tento esquecer. Mas as boas, sabe? Eu lembro que ele falou isso. O irmão Rafael, né? Ali dirigindo ali, ó. O obreiro Rafael toma conta da igreja apostólica. Lá. Eu já esqueci aquele nome ali. Ferreiro Torto, né? O irmão Tiago, lá em Macaíba, a irmã Priscila, lá no bairro da. Vixe, eu ia falar. Aqui, lá nas Campinas, né? Tá bom. Né? Lá pra cima não, né, irmão? Lá pra cima não, pra cá. Amém, igreja? Apoio, irmão. Eu falo isso, mas com a maior sinceridade, que eu vou ver vocês como obreiro. Porque alguém acreditou em mim. E o pastor Denilson disse, você vai ser um pastor. Você vai dirigir igreja. Ele não dizia, vai dirigir igreja. E eu acreditei, né? Vai dirigir. E a primeira igreja que eu dirigi foi a igreja dele, lá em Santo Antônio, dos Barreiros. Amém? Pois não há nada difícil, né? Vamos orar? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Vamos entregar, né, o santo jejum. Por que eu estou falando? Porque é um jejum ministerial, nós podemos falar. Jejum ministerial é diferente. Então, é diferente do jejum, né? Vamos orar em nome de Jesus. Fique de pé, você que de joelho. Você que faz jejum, fique de joelho. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus, por esse ensinamento. Obrigado por cada vida, meu Pai. Obrigado, meu Deus, que esse ensinamento venha fluir, Senhor, dentro dos corações dos teus filhos. Meu Deus, meu Pai, vem formando obreiros, obreiras, meu Pai, para, meu Deus, estar de frente desta obra, meu Pai, em tais localidades, meu Deus, do Espírito Santo, meu Deus, fluir, meu Pai. Vem levantando, meu Pai, irmão Rafael, irmão Tiago. Vem levantando a irmã Piedade, a irmã Maria. Vem, aleluia, levantando a irmã Priscila. Vai visitando o irmão Flaviano, meu Pai. Que ele seja, meu Deus, o obreiro da tua casa apostólica. Meu Deus, usa, Pai, esse levita no louvor, meu Pai. Usa, meu Pai, cada um esta manhã, meu Deus.
Rosana, meu Deus, usa minha esposa. Meu Deus, eu te apresento as vidas. Eu te apresento as vidas, meu Pai, aqui neste conjunto. Vai repreendendo toda a seta de Satanás na mente deles, meu Senhor. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha fluir. E eles venham, meu Deus, aqui nesta casa de oração, amanhã à noite, meu Deus. No encerramento desta poderosa campanha. Obrigado, meu Deus, obrigado. Por mais uma escola bíblica. O discípulo e a impureza, obrigado. Por nos ensinar, Senhor. Obrigado. Entregamos esse santo jejum, meu Deus. Está entregue nas tuas mãos, meu Deus. Por cada causa, particularmente de cada um de nós. Entregamos a Ti, meu Deus. É no nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louva-se a Deus. Curva as cabeças. Estenda as mãos. A irmã Thaís, que é orar por revelação, né? Que recebeu o dom. Jejum, né? Também, né? Ore, né? E Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai lhe guiando, ele vai lhe mostrando o que você vai ter que deixar, vai ter que. Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é sábio, né? Glória a Deus. Curva as cabeças, estenda as mãos, receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todos diz. Amém. 3 vezes assim, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de nada, bebo água. Viu? Sem a foto. Hoje eu não vou esquecer, não. Antes de a foto, racionária. Só encerrar aqui, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado a Deus. Deus abençoe a todos vocês aí no Facebook, também do canal no YouTube. Esse que se despede é seu amado irmão em Cristo, com toda a igreja apostólica, todos juntos assim, ó. Todos juntos. A paz do Senhor Jesus. Amém.